Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então, essa é a aula em que nós vamos falar um pouco mais sobre o Código de Ética e Disciplina da OAB, deixando um pouquinho de lado aí o Estatuto da Advocacia, mas lembrando que eles sempre vão estar bastante relacionados e inclusive as normas às vezes reaparecem, aqui as normas do Estatuto elas reaparecem no Código de Ética e Disciplina, tá? Tenham cuidado quando vocês forem estudar esse código, porque ainda está disponível o antigo na internet, então vocês têm que colocar novo Código de Ética e Disciplina da OAB, ok? Então peguem atualizado, ele é de 2015, certo? Então, para a gente começar aqui, é interessante a gente ver o que tem na aula de hoje, né? Então, primeiramente, falar um pouquinho, né, sobre o Código de Ética e Disciplina da OAB, os deveres dos advogados, relações com clientes e relações com outros profissionais. Então, basicamente, hoje nós vamos dar uma olhada nessas normas, certo? Então, para começar, gente, o que a gente precisa considerar? Muitas das normas vão ficar mais fáceis de compreender se a gente partir do pressuposto de como é o modelo de advocacia no Brasil, tá? Então, a gente assiste, a gente que gosta de filmes, né, nós assistimos muitos filmes norte-americanos. E a figura do advogado, ela é retratada de forma bastante específica como é a advocacia lá. Né? Então, é um cara que, né, faz publicidade, ele tem uma forma de exercício da advocacia diferente do que a gente vê no Brasil. Isso porque nos sistemas nós observamos que há diferenças aí fundamentais, e vou deixar inclusive lá na atividade do Classroom para vocês pesquisarem um pouco mais acerca dessas diferenças, ok? Então, gente, primeiramente, de que parte esse modelo brasileiro? Ele parte do pressuposto da advocacia como serviço essencial à justiça e que cumpre uma função social, certo? Com isso, eu trouxe aqui o preâmbulozinho do código, só duas questões que eu gostaria de destacar. A primeira é que o advogado, então, ele é indispensável à administração da justiça e deve guardar a atuação compatível com a elevada função social que exerce, velando pela observância dos preceitos éticos e morais no exercício de sua profissão. Por isso que nós temos tantas normas relacionadas à ética do advogado, tá? Porque ele não é um profissional qualquer, ele não é um profissional que está buscando unicamente o lucro na sua atividade. Ele exerce uma função social e, portanto, ele deve se portar como tal, ok? Então, esse Código de Ética de 2015, ele advém da necessidade de modernização e atualização de algumas práticas advocatícias. Inclusive, ele é alvo de algumas críticas nesse sentido. Por quê? Porque se considera que em alguns aspectos ele poderia ter inovado mais, poderia ter dado aí uma margem de liberdade um pouco maior para os advogados, tá? Especialmente com relação à divulgação do trabalho da advocacia, que a gente vai ver mais para frente, que é bastante restrita, ok? Então a gente não pode, enquanto advogado, quem exerce advocacia, não pode divulgar, por exemplo, seus serviços. É proibido, é uma conduta proibida. Então, vamos lá. O que a gente precisa saber a respeito desses deveres que constam no Código de Ética e Disciplina? Vamos lá. Esses deveres, tá, eles vão começar a aparecer a partir do artigo 2º do Código, que vai dizer o seguinte: o advogado indispensável à administração da justiça, de novo, né, a gente sempre reforça essa condição, é defensor do Estado democrático de direito, dos direitos humanos e das garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhes são inerentes, tá? Então, começa o artigo que trata dos deveres, ressaltando novamente essa posição que o advogado deve exercer dentro do sistema de justiça brasileiro. Então vamos lá. Parágrafo único, tá? É onde estão os deveres. São deveres do advogado.
preservar por sua conduta, honra, nobreza e dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia. Isso ele precisa levar na sua postura de trabalho diária, tá certo? Atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Então, o que isso está, na verdade, nos trazendo? Que o advogado ele precisa ser independente, ele precisa ser proativo, ele não deve temer quem quer que seja, não deve temer as autoridades, não deve temer ninguém no exercício da sua profissão dentro dos ditames legais. E ele precisa atuar com decoro também, né? O que se entende, por isso que lá no início da disciplina a gente fala tanto nos valores éticos como valores que são abertos, né? Que são subjetivos, por exemplo, decoro. Né? O que é um decoro? Então a gente precisa pensar nisso daí. E aí, velar por sua reputação pessoal e profissional. Então, assim, primeiramente, eu digo para vocês que essas disposições, elas podem parecer, assim, um pouco vagas, né? Mas elas são importantes porque, por exemplo, se, por acaso, o advogado, ele acaba cometendo uma das infrações que são estabelecidas pelo Código, tá? Um dos fundamentos que vai ser levantado que vão ser levantados para instaurar aí um procedimento administrativo, um procedimento disciplinar, ético-disciplinar contra ele, será a não observância desses deveres. Então, por mais que que isso possa parecer muito aberto, mas nos casos concretos é possível resgatar, então, essas determinações legais, ok? Deveres do advogado, ainda, né? Empenhar-se permanentemente no aperfeiçoamento profissional, pessoal e profissional, né? Então, esse cara, ele precisa estar se aperfeiçoando, se atualizando, porque quando a gente fala de atividade jurídica na advocacia, a gente sabe que as leis mudam constantemente, elas são aperfeiçoadas e o profissional não pode ficar para trás nesse sentido, tá? Então, contribuir é dever do advogado também contribuir para o aprimoramento das instituições do direito e das leis, por isso que a atividade de pesquisa na advocacia é importante, por isso que os grandes escritórios assim fazem questão, alguns deles, de ter uma revista, por exemplo, onde se divulgam informações acerca das normas brasileiras. Então, uma série de coisinhas aí que fazem parte dessa contribuição que o advogado deve dar para as instituições, para o direito e para as leis. Tá? Estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. Né? Por mais que o advogado, que a gente tenha essa cultura de ação judicial, o advogado também pode trabalhar para evitar a ação judicial e, por exemplo, pensar aí formas de mediação e de conciliação entre as partes. Né? Então é interessante, por exemplo, você tem um escritório, você vai montar o escritório jurídico e você vai fazer ação de cobrança. Então você trabalha primeiramente para o teu cliente tentando resolver aquilo antes de ir para a justiça, porque isso vai significar mais gasto para o teu cliente. Então o que você faz? Né? Manda uma cartinha, uma notificação extrajudicial, tenta resolver de outra maneira no início. E aí, se não for possível, então, aí você pensa na ação judicial. Outro dever do advogado é desaconselhar lides temerárias a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica. Então, gente, o advogado, ele não pode, em momento nenhum, dizer que ele vai resolver qualquer tipo de problema, que ele sempre vai acatar aquilo que o cliente quer. Não, às vezes ele tem obrigação de dizer, de alertar o cliente e de não entrar numa lide temerária, que é o quê? Uma lide que não tem fundamentação jurídica, uma lide que é baseada, às vezes, em princípio de má-fé. Então não pode, o advogado ele precisa desaconselhar essas lides temerárias e sempre alertar o cliente sobre a viabilidade jurídica daquilo que ele está pedindo. Se não for possível, ele diz, olha, não é possível.
ou dessa maneira eu não vou fazer, né? Se tiver que usar de má fé, por exemplo, né, de argumentos falsos, ele pode então não aceitar aquela causa ou aquele cliente. O que mais? Deveres do advogado também: utilizar-se ou abster-se de utilizar influência indevida em seu benefício ou benefício do cliente, né? Ah, não, essa ação aqui caiu lá no doutor fulano de tal, nem te preocupa que ele é meu amigo. Né? Esse tipo de coisa atenta contra os deveres do advogado. B. Vincular seu nome a empreendimentos sabidamente escusos. Também uma questão muito subjetiva, né? O que é sabidamente escuso? Então, assim, você sabe que tem ali empreendimentos ou clientes que envolvidos em atividades escusas, você não vai vincular o teu nome ao empreendimento deles, tá? Nada impede de você. Claro que o advogado, ele, vez ou outra, ele vai ter que representar pessoas que exercem atividades escusas, mas vincular o seu nome a esses empreendimentos deve ser uma conduta a ser evitada, ok? Emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral e honestidade e a dignidade da pessoa humana, né? Valores também de cunho subjetivo, mas que constam aqui porque se o advogado eventualmente não cumprir com algum dever, isso pode ser levantado também. Entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído sem o consentimento deste, né? Então, na resolução dos conflitos que lhe são confiados, o advogado ele não vai se entender diretamente com a parte se ela tiver patrono, se ela tiver advogado constituído. Então, as coisas precisam ser postas de forma muito clara. Ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais tenha vínculos negociais ou familiares. Então, se o advogado precisa solicitar algo ou realizar algum pleito diante de autoridade com quem tenha vínculo, ele precisa, então, a gente precisa levantar a questão da suspeição, né? Então, você não pode se utilizar ali de relações negociais ou familiares para ver, de repente, uma decisão mais favorável ao seu favor, ok? Também é dever do advogado se abster de contratar honorários advocatícios em valores aviltantes. Como eu falei com vocês na aula passada, isso é um problema em muitos casos, porque nós temos muitos advogados, tem bastante competição, e aí os preços acabam sendo bastante minorados, e aí nós temos muitos casos de honorários advocatícios em valores aviltantes, e às vezes o advogado acaba se submetendo por necessidade mesmo, né? Às vezes precisa trabalhar, não tem outra maneira, mas isso é uma questão que é dever do advogado não aceitar. Por quê? Porque se entende que com isso você tem uma valorização da advocacia. Mas a gente sabe que existem os problemas da prática que muitas vezes vão inviabilizar a observância disso. A gente sabe que isso acontece, certo? O que mais? É dever, então, do advogado também pugnar pela solução dos problemas de cidadania e efetivação de direitos individuais, coletivos e difusos. Lembrem que eu havia comentado com vocês, né? Sempre tem um representante da OAB opinando sobre alguma questão de pertinência social. É por isso, por toda essa função social que o advogado deve exercer. Adotar uma conduta concetânea com o papel de elemento indispensável à administração pública, então ele deve se abster disso, ele precisa ter essa postura, né, isso muito claro na sua postura profissional. Cumprir os encargos assumidos no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil ou na representação de classe, então você, enquanto advogado, você pode compor comissões, né, realizar trabalhos específicos no âmbito da OAB, e você precisa, quando assumir
esses encargos, cumprir, né, com cuidado, com zelo. E aí, também é dever do advogado zelar pelos valores institucionais da OAB e da advocacia, né, e ater-se, quando no exercício da função de defensor público, à defesa dos necessitados. Então aí a gente está falando da advocacia pública. E mais uma vez, levantando a questão do papel social do advogado, no artigo 3º, né, está disposto que o advogado ele deve ter consciência de que o direito é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir essa igualdade de todos. O advogado, então, ele deve pautar a sua atividade, ainda que voltada para o interesse privado das partes que ele representa, ele precisa trabalhar num contexto de justiça social. O artigo 4º vai então dizer que o advogado, ainda que vinculado a cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços, ou como integrante de departamento jurídico ou órgão de assessoria, público ou privado, deve zelar sempre pela sua liberdade e independência. Então nós temos aqui no artigo 3º falando sobre justiça social e o artigo 4º levantando novamente aquela questão da independência que nós também vimos expressa lá no Estatuto da Advocacia. E aí, gente, no artigo 5º, né, fica um pouco mais claro o parâmetro ou os parâmetros da advocacia no Brasil. Então, o artigo 5º ele vai dizer assim: o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Então, essas normas todas são postas porque no Brasil nós adotamos uma corrente para a advocacia que é a corrente da essencialidade e da função social que o advogado exerce, tá? Então, a atividade de advocacia, ela não é feita como um mercado, no sentido mercadológico que nós conhecemos, né, das atividades da economia. Ela precisa ser compatibilizada com as finalidades sociais. E aí, portanto, né, é defeso também ao advogado expor fatos em juízo ou na via administrativa, falseando deliberadamente a verdade ou utilizando de má fé. Então, o advogado ele trabalha dentro da sua margem de possibilidades para defender os interesses do seu cliente da melhor forma possível, mas ele não pode utilizar da mentira e da má fé, ok? E é vedado também o oferecimento de serviços profissionais que implique direta ou indiretamente angariar ou captar clientela. Então, gente, panfletagem na frente do fórum, na porta do fórum, é algo muito comum. Tá errado, não pode, tá? Isso aí enseja processo ético-disciplinar na seccional onde o advogado está inscrito, ok? E aí eu pus para vocês aqui uma foto, não sei quem assistiu essa série, né, Better Call Saul. Ela é uma série baseada num personagem de outra série, que é o Breaking Bad, que muitos de vocês devem conhecer, porque é uma série incrível, muito legal. E no Better Call Saul, conta-se então a história desse advogado, Saul Goodman, que é um advogado trambiqueiro, muito trambiqueiro, né, lá nos Estados Unidos. E aí, o legal da série é que ela traz algumas das publicidades, né, desse advogado. Então essa, por exemplo, que eu coloquei no slide aí para vocês, né, ele fala acerca de, né, amor incestuoso, é melhor ligar para o sol. Eu posso transformar isso em legal, eu posso tornar isso legal. Então, é um tipo de publicidade assim, né, sensacionalista, uma publicidade que tem lá a sua ética ou a sua moral questionável, no mínimo, né? Então, vou deixar também lá no Classroom para vocês assistirem um videozinho em que há uma propaganda dele. Eu não lembro se esse vídeo é da série mesmo ou se foi algo que fizeram, mas eu acredito que seja da série.
porque ele faz umas propagandas assim bem sensacionalistas. E vocês vão gostar de assistir, se empolgarem, né? Assistam a série, que é bem bacana, tanto Breaking Bad quanto Better Call Saul. Acionem a legenda, tá? Porque tá em inglês. Vamos lá. No que se refere às relações com os clientes, também há questões a serem observadas aqui, certo? Então, o artigo 9º, ele vai dizer que o advogado deve informar o cliente de modo claro e inequívoco quanto a eventuais riscos da sua pretensão, das consequências que poderão advir da sua demanda. Deve igualmente denunciar desde logo a quem lhe solicite parecer ou patrocínio sob qualquer circunstância que possa influir na resolução de submeter-lhe a consulta ou confiar-lhe a causa. Então, gente, duas coisas nesse artigo. A primeira se refere à primeira parte do artigo, em que o advogado ele não pode garantir ao cliente nunca que ele vai ganhar uma causa. Ele vende um serviço. O resultado, né, não depende do advogado. Depende do conjunto probatório, depende da defesa da outra parte, depende da corrente a qual vai se agregar eventualmente o julgador. Então ele não pode nunca oferecer 100% de causa-ganha numa determinada questão. Então ele tem que informar o cliente, dizer, olha, pode ser que você ganhe, pode ser que não ganhe, pode ser que seja uma decisão parcial. Então explicar tudo o que pode acontecer para o cliente, inclusive a questão da lide temerária, né? Também entra aqui no artigo 9. E aí, na segunda parte, né, ele deve se abster ou deve tomar uma postura, tomar uma atitude com relação a alguma situação que possa tirar o crédito do advogado, né? Ele não precisa ficar ali sempre refém do que diz ou do que pretende o seu cliente. Então, se ele vê que tem alguma coisa errada ali, ele pode denunciar e simplesmente não querer patrocinar aquela causa. Nas relações com o cliente também, né? Coloquei essa figurinha aqui para vocês, não é por mal não, mas é que é muito engraçado quando você pesquisa, né? Cliente advogado, coloca lá na internet o que aparece, né? Uma das coisas que aparece é assim, né? A foto ali do cliente com o capeta, né? Então a gente infelizmente nós temos nós advogados, né, me incluindo aí figurativamente, porque pedi a licença, ainda temos uma visão meio ruim por parte da sociedade, né? Então o pessoal acha que o advogado ele tá ali sempre para explorar o cliente, né, para mentir no processo, esse tipo de coisa. Mas enfim, artigo 10. As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Se o advogado sentir que essa confiança lhe falta, portanto, é recomendável que externe ao cliente essa sua impressão, né, e tente esclarecer no primeiro momento, e se não conseguir, então, subestabelece o mandato ou renuncia, né? Cai fora desse cliente confuso. 12. A conclusão ou desistência da causa, tenha ou não havido extinção do mandato, obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhe sejam confiados e que ainda estejam em seu poder, bem como prestar-lhe contas, pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários, tá bom? Então, se o advogado, se o seu cliente, né, ele confiou uma série de documentos, bens ou algum valor que você não vai utilizar, você precisa devolver tudo isso para o seu cliente, não pode ter nenhuma pendência, ok? Com exceção, obviamente, aqui no parágrafo único nós percebemos da parcela de honorários paga pelos serviços até então prestados, né? Não se inclui entre os valores que devem ser devolvidos, né? Obviamente, se você prestou o serviço, se não prestou, então você precisa devolver. O que mais? Concluída a causa,
ou arquivado o processo, presume-se cumprido e extinto o mandato. Tá? Então, se terminou o processo, se presume que aquela procuração ali, ela vai embora junto com o processo. Okay? O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono, ainda falando aqui em questões de procuração, né? Então, se já existe um advogado num determinado processo e o cliente às vezes te procura, eu quero que você assuma isso aqui agora, mas ele não comunicou o outro advogado, ele não renunciou, então você deve se abster de aceitar, ok? Salvo, obviamente, por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Isso aí é um pouco subjetivo e pode ficar a cargo, né, se der algum problema lá e parar lá na seccional da OAB para alguém resolver. Artigo 5º. O advogado não deve deixar ao abandono ou desamparo as causas sob seu patrocínio, sendo recomendável que, em face das dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente, quanto às providências que lhe tenham sido solicitadas, que renuncie, então, ao mandato, tá bom? Então, não deve abandonar as causas, deixar lá, além dos dias previstos nos códigos de processo, né? Você tem prazos ali que você precisa movimentar os seus processos. Então, não pode deixar simplesmente abandonado lá. Coloquei também aqui o artigo 18, né, que também se relaciona com esse tema. O mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de tempo, salvo se o contrário for consignado no respectivo documento. Então, enquanto não acontece uma causa dessa aqui, por exemplo, arquivamento, né, ou cumprido e extinto o processo, o mandato ele não vai se extinguir pelo tempo, tá? A não ser que você coloque lá que ele tem um prazo até a data X, ou que o prazo se extingue em tantos meses, ou tantos dias, ou tantos anos. Tá? Então, isso também consta aqui no nosso código como dever do advogado. Com relação também aos clientes, a renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, né? O advogado ele não precisa ficar justificando por que ele não quer mais atuar naquela causa, ele simplesmente renuncia, né? Fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, decorrido o prazo previsto em lei, que segundo o Estatuto da Advocacia é de 10 dias, né? Nós vimos isso. Parágrafo 1º, a renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos, eventualmente causados ao cliente ou a terceiros, né? Então, se houver esse dano, ele não vai desaparecer por conta da renúncia do mandato, óbvio. E o advogado não será responsabilizado por omissão do cliente quanto a documento ou informação que lhe devesse fornecer para a prática oportuna de ato processual de seu interesse. Então, às vezes, o advogado, né, ele pede ali uma série de documentos do cliente para poder entrar com a ação judicial. E aí, esse cliente, às vezes, omite certas coisas, né, não entrega tudo porque tem medo, porque fez algo errado. E aí, se descobre lá na frente que tinha alguma questão de má-fé aí envolvida. Se o cliente não entregou os documentos para o advogado e ele não tinha conhecimento disso, ele não pode, então, ser responsabilizado, tá? Isso aí é uma forma de proteger, então, o advogado da má-fé do cliente, que pode existir às vezes, certo? O que mais? Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca não podem representar em juízo ou fora dele clientes com interesses opostos, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Que aqueles advogados dentro de uma sociedade ou que dividem o ambiente de trabalho, né, lá no coworking, eles não podem representar interesses opostos. Por exemplo, numa ação de divórcio, né, um advogado representa a esposa e o meu sócio e o sócio aqui do advogado vai representar o marido no divórcio. Então, não pode, é uma conduta vedada.
Artigo 21, o advogado, ao postular em nome de terceiros contra ex-cliente ou ex-empregador, judicial e extrajudicialmente, deve resguardar o sigilo profissional. Então, isso aqui pode ser bastante aplicável em lugares menores, né, cidades menores, todo mundo se conhece, todo mundo um dia trabalhou para o outro. Então, nesses casos, o advogado vai ter que entrar com uma ação judicial contra um ex-cliente dele ou contra um ex-empregador. Ele não pode se utilizar das informações que ele tem, né, para tentar agora levantar um melhor interesse para aquele que ele vai representar. Ele precisa resguardar o sigilo profissional sempre que couber, ok? Relações com os clientes ainda, tá? É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, olha só, sem considerar a sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo o advogado agir como defensor no sentido de que a todos seja concedido o tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana sob a égide das garantias constitucionais. Gente, o que a gente está falando aqui é que um advogado ele não pode ser julgado por estar defendendo alguém que tenha cometido, por exemplo, um crime que choca a população, né? O pior crime. Mesmo o pior assassino, o pior bandido, a pior pessoa do mundo, ela tem o direito de ser defendida dentro do Estado democrático de direito. E isso também é algo que causa muita confusão, às vezes, principalmente no sentido do senso comum mesmo. Então as pessoas tendem a olhar um advogado que defende um bandido, um estuprador, um assassino, né, cruel, e achar que aquele advogado é uma má pessoa. Não, gente, ele só está cumprindo a obrigação dele. Todos, sem exceção, têm direito à defesa, certo? Então é isso que a gente precisa também conscientizar as pessoas, ok? De que o advogado ele deve assumir a defesa de qualquer pessoa. Ele não precisa ser julgado por isso, certo? O que mais? Subestabelecimento. Já falei para vocês na aula passada sobre subestabelecimento, né? Recomendei que façam com reserva, se não houver um motivo forte para fazer sem reserva. Então o artigo 26 ele vai falar um pouco mais sobre isso, vai dizer que o subestabelecimento do mandato com reserva de poderes é ato pessoal do advogado da causa. Né? Então com reserva, eu, enquanto advogada, não preciso ficar comunicando todo mundo, é uma questão minha. Tá? Parágrafo 1º. O subestabelecimento do mandato sem reserva de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Tá bom? Então, se eu vou subestabelecer sem reserva, o subestabelecido vai poder, inclusive, receber, né, os valores, etc. Então, já é uma coisa mais grave, então eu preciso avisar o cliente e ele tem que autorizar para poder eu subestabelecer sem reservas. Mas o subestabelecimento com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente também os honorários com o subestabelecente. Isso precisa ficar bem ajustado, tá? Para evitar problemas. Relações com os colegas, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros, ok? Então, o artigo 27 vai dizer que o advogado observará nas suas relações com os colegas de profissão, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros em geral, o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará seus direitos e prerrogativas, devendo exigir igual tratamento de todos com que se relacione. Tá? Então, aqui o 27 e o parágrafo 1º vão tratar desse dever de urbanidade, que é o quê? Né? A coexistência pacífica, as relações pacíficas dentro dos profissionais, no âmbito, né, dos profissionais da justiça, ok? Então, é necessário, preciso, esse tratamento com urbanidade. Então, como eu falei com vocês, na prática a gente encontra alguns obstáculos, mas a gente vai superando e tentando construir um ambiente melhor para a advocacia todos os dias, certo? O que mais?
No caso de ofensa à honra do advogado ou à imagem da instituição, adotar-se-ão as medidas cabíveis, instaurando-se processo ético-disciplinar e dando-se ciência às autoridades competentes para apuração de eventual ilícito penal. Nós vimos também a questão do desagravo na aula anterior, ou anterior, não lembro, que é possível de ser feito no caso de ofensa, mas isso também pode redundar num processo ético-disciplinar ou apuração de ilícito penal, no âmbito penal, tá? Então, apenas um detalhamento que o Código nos traz. O que mais? Artigo 28, consideram-se imperativos de uma correta atuação profissional o emprego de linguagem escorreita e polida, bem como a observância de uma boa técnica jurídica, tá? Então, ser advogado e não utilizar dessa linguagem correta, dessa linguagem política, pode causar alguns problemas. Então, aquele cara que costuma, aquela mulher, aquele cara que costuma xingar os outros no exercício da advocacia, então, usar uma linguagem ofensiva, que muitas vezes, infelizmente, a gente observa, tá? A utilização dessa linguagem é contrária aos preceitos do Código de Ética e Disciplina da OAB. E isso pode redundar em processo ético-administrativo. Ok, gente? Aqui. O advogado que se valer do concurso de colegas na prestação de serviços advocatícios, seja em caráter individual, ou seja, o advogado que trabalhar juntamente com outros advogados, seja no âmbito da sociedade de advogados, ou da empresa ou entidade em que trabalhe, deve dispensar a eles tratamento condigno, que não os torne subalternos, tá? E nem lhes avilte os serviços prestados mediante remuneração incompatível com a natureza do trabalho profissional ou inferior ao mínimo fixado pela tabela de honorários que lhe for aplicável. Apenas então aqui nós temos um detalhamento desse dever de não aviltar os honorários do advogado, ou seja, de pagar corretamente, pagar de acordo com a tabela de honorários da OAB, né? E isso vale tanto para advogados que contratem outros advogados, quanto para empresas, para quem dirige as empresas. Então é um artigo que tenta trazer um maior detalhamento, explicar melhor quem que está submetido a isso. Todo mundo que vai contratar advogado, trabalhar com advogado. Ok? E aí nós temos também, quando o aviltamento de honorários for praticado por empresas, ou entidades públicas ou privadas, os advogados responsáveis pelo respectivo departamento ou gerência jurídica serão instados a corrigir o abuso, inclusive intervindo junto aos demais órgãos competentes e com poder de decisão da pessoa jurídica de que se trate, sem prejuízo das providências que a Ordem dos Advogados do Brasil possa adotar como mesmo objetivo. Então é uma questão muito séria, gente. Tem vários dispositivos legais que podem ser levantados aí para defender os advogados de honorários aviltantes. Então é isso. Por hoje ficamos aqui. Então vocês podem proceder à releitura dos slides, se assim vocês considerarem adequado, eu sempre recomendo, para fixar melhor o conteúdo, e responder à atividade do Classroom. Um grande abraço e até amanhã, então. Quero ver todo mundo na palestra da doutora Gisele. Tchau, tchau!